Oiê! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Souza e em 10 meses eu eliminei da minha vida 24 quilos. E no vídeo de hoje eu vou te contar a minha história e como eu consegui eliminar 24 quilos em menos de um ano, treinando em casa, fazendo reeducação alimentar em casa e sozinha. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer a minha história e entender todo o meu processo. Roda a vinheta! Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu vou te pedir, por favor, clica nesse like que tá aqui embaixo, deixa o seu joinha, porque toda vez que você clica no joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então me ajuda a divulgar esse canal, vamos ampliar essa corrente do bem, clica nesse joinha aí e me ajuda a alcançar mais pessoas, tá bom? Aproveita que você já tá clicando no joinha, clique em inscrever-se, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações porque todo novo conteúdo você vai ser notificado. E agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo de hoje. Para eu te contar o porquê eu precisei passar por tudo isso, eu vou ter que te contar um pouquinho do meu passado. É o seguinte, com 30 anos de idade, eu me descobri com 85 quilos. Isso significa que eu estava 25 quilos a mais do que o meu peso ideal. Eu estava com 85 quilos, em depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade e, para completar, fui diagnosticada com 2 hérnias de disco e um bico de papagaio. Estava em cima de uma cama, não conseguia andar. E antes do meu diagnóstico, eu fiquei 21 dias deitada em cima da cama, passando em vários médicos, tomando várias injeções e nada fazia efeito. Por mais contraditório que pareça, passar os 21 dias em cima da cama e sem andar foi uma das melhores coisas que me podiam acontecer. Ninguém podia ficar naquela cama por mim. E eu tive que encarar o que eu mais tinha medo, que era eu mesma. Eu não entendia porque eu estava passando por tudo aquilo. Eu não sei te dizer como eu cheguei no fundo do poço. E hoje eu nem quero mais entender como eu cheguei no fundo do poço emocional. O que realmente importa é que eu consegui sair dele. E é por isso que eu gravo esses vídeos, é por isso que eu venho aqui me comunicar com você, te contar a minha história, porque pode ter alguém que esteja passando por um processo parecido e que também precisa sair do fundo do poço emocional. E não importa por que razão a gente chegou lá, o que mais importa é encontrar as ferramentas certas para poder sair dele. Então é o seguinte, eu passei 21 dias em cima de uma cama, tentando descobrir o que eu tinha. Ninguém podia estar na cama no meu lugar, meu marido tinha que trabalhar, meu filho tinha que estudar, e eu tava ali, sozinha. Eu não tinha alternativa, a não ser olhar para mim mesma. Durante esses 21 dias eu me dediquei à leitura. Eu li alguns livros. O livro que mais me impactou se chama O Milagre da Manhã. Eu li esse livro e entendi que durante a manhã é possível fazer milagres. E eu tomei uma decisão. Eu não sei como verdadeiramente isso aconteceu, mas eu já tinha sofrido o suficiente. Eu já tinha sofrido muito. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia mais. Eu tinha pavor de encontrar pessoas que eu conhecia há muito tempo, porque eu sabia que eu ia ouvir: nossa, como você engordou, eu nem te reconheci. E isso me gerava angústia, me gerava pânico. Eu tinha vergonha do meu marido, eu não conseguia amarrar o meu tênis, o meu próprio tênis. Eu não brincava com meu filho. Eu estava uma pessoa extremamente sedentária, sem paciência, sem vontade de viver. Eu me sentia uma morta-viva. Eu olhava para as outras pessoas da minha idade e falava: meu Deus, como isso aconteceu comigo? Eu não conseguia entender. E eu já tinha sofrido muito. E em cima daquela cama eu tive que olhar para todo esse sofrimento, reconhecer que ele verdadeiramente existia, parar de negligenciar ele e entender como sair daquilo. Então, primeira coisa, eu reconheci o que eu estava vivendo. Eu encarei o que eu estava vivendo de frente e tomei uma decisão. Eu vou mudar a minha vida. Foi uma decisão que não foi da boca para fora, foi do fundo da minha alma. A minha alma não aguentava mais sofrer, eu parei para olhar para ela. E eu falei: chega, eu não aguento mais sofrer. Foi o dia do basta. Quando eu comecei a andar de novo, me recuperei, eu já levantei daquela cama diferente. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado. E eu comecei a tomar ações diferentes. Lembra que eu te falei que eu li o livro O Milagre da Manhã? Eu passei a acordar muito cedo. Eu comecei a acordar às 5 da manhã. E no período da manhã, eu fazia tudo o que o livro propunha. Leiam esse livro.
E essas coisas envolvem você ativar espírito, corpo e mente. Então eu fazia oração, eu fazia leitura, eu fazia algum tipo de atividade física para acordar o corpo. E eu comecei a tomar várias decisões na minha vida. Várias decisões que não envolviam só o que eu ia comer ou beber, mas fundamentalmente quem eu queria ser de verdade, o que eu precisava fazer para ser quem eu queria ser. E eu comecei a aprender, eu desenvolvi a habilidade de dizer não para o que não me fazia bem. Eu comecei a respeitar as minhas vontades e entender que se as pessoas não eram capazes de estar comigo pelo quem realmente sou, com as vontades que eu realmente tinha, então elas não mereciam estar comigo. E eu aprendi a abrir mão. Eu me afastei de algumas pessoas que eu precisava. Eu comecei a tomar ações que antes eu não tinha coragem, porque eu precisava de aprovação. Eu entendi isso. E eu comecei a olhar diretamente para mim, parar de me importar com a opinião dos outros. Daí, tudo começou a mudar, minha vida começou a fluir. No meio desse processo, eu passei por uma mudança geográfica. Eu e meu esposo decidimos nos mudar de trabalho, de cidade, de estado. Eu morava no estado de São Paulo e hoje eu moro no estado de Alagoas. Não vou mentir, eu parei o meu processo de emagrecimento no período da mudança porque eu não conseguia focar numa alimentação saudável, em programar minha alimentação. Eu estava fazendo uma mudança, eu estava indo morar num lugar que eu não conhecia, procurar casa, era a maior correria. E eu larguei o meu processo de emagrecimento e fui focar na minha mudança. Me mudei, organizei a minha casa, mas o mais importante, eu já sabia o que eu queria. E principalmente eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria mais voltar para aquela vida que eu tinha antes. Então mesmo eu tendo dado uma pausa para viver o meu processo de mudança geográfica, estava ali guardado o que eu iria fazer assim que possível. Eu não desisti, eu só dei uma pausa. E aí eu fiz a minha mudança, matriculei meu filho na escola, arrumei toda a minha casa. E em maio de 2020, no mês de maio de 2020, eu verdadeiramente comecei a me dedicar exclusivamente ao meu processo de emagrecimento. O que é se dedicar exclusivamente ao processo de emagrecimento? Eu comecei a estudar muito sobre o processo de emagrecimento, fundamentalmente porque antes eu começava e desistia. E eu queria entender por que eu começava o processo de emagrecimento e desistia. Eu nunca tinha força para continuar, eu me matriculava na academia e não ia. Foram 3 anos assim. Eu começava a comer saudável e 2, 3 dias depois eu já estava desesperada, comendo um pacote de biscoito, comendo bolo, comendo doce. Por que isso acontecia comigo? Eu fui estudar sobre isso. Eu consumi muito conteúdo aqui na internet de muitos médicos, nutricionistas, o qual eu sou muito grata. E naquele período eu não tinha condições financeiras para pagar um nutricionista incrível, enfim, me dedicar a esse ponto. E também era pandemia. A gente estava vivendo o início da pandemia e todas as academias estavam fechadas e eu também não ia disponibilizar para poder ficar pagando academia naquela época. E aí eu comecei em casa, com todo o aprendizado que eu peguei na internet, a aplicar. Eu comecei a treinar em casa. Então, a chave para o meu emagrecimento é treinar todos os dias. Quando eu digo todos os dias, significa de segunda a segunda. Eu comecei a treinar, fazer caminhada, aprender a correr, fazer flexão, abdominal, tudo isso em casa e todo dia. Dia sim eu caminhava ou corria e dia não, eu treinava, fazia treino de força. Esses treinos eu peguei através de um personal chamado Simão Júnior, ao qual eu tenho o maior agradecimento do mundo, que ele criou um grupo na época e ele passava esses treinos nesse grupo. Eram desafios de 21 dias e eu fiz vários e isso mudou a minha vida. Eu fazia todo dia. Ah, Bruna, mas o músculo tem que descansar. Dane-se, eu não pensava assim, deixa pra descansar quando eu ficar magra. Eu treinava todo dia. Não interessa, um dia era caminhada, outro dia era treino de força. Eu parei de dar desculpa. Eu parei de dar desculpa que era domingo, que era sábado, que era final de semana, que era Natal, Ano Novo. Eu treinei todos os dias. Eu também me alimentei bem todos os dias. Eu abandonei o refrigerante, eu abri mão do açúcar. Comigo não teve meio termo, sabe? Eu vou trocar o açúcar branco pelo demerara. Não. Eu cortei o açúcar. Ah, eu vou trocar o açúcar por adoçante. Não. Eu cortei o açúcar. É inegociável. Comigo foi inegociável. Eu zerei o açúcar. Eu treinei todos os dias. Eu aumentei significativamente o meu consumo de água, a ponto do meu corpo se habituar tanto com água que hoje em dia eu não tomo menos que 3 litros de forma natural.
Então, muita água, 0 açúcar, treino. Que dieta você fez? Eu não fiz dieta. Eu segui um princípio chamado princípio da naturalidade. Todo alimento que eu olhava, eu pensava assim, dá na terra? Tem pé disso? Tem árvore disso? Então eu como. Se não tem, eu não como. Um exemplo prático que fez abrir a minha mente foi arroz e feijão tem pé. Tem pé de arroz e tem pé de feijão. Mas não tem pé de macarrão. Então eu não como macarrão e eu como arroz e feijão. Sem problema nenhum. Uma coisa que eu vou te ensinar agora, guarda pra tua vida. Tudo que nasce embaixo da terra é porque tem muito carboidrato. E Deus fez ele nascer embaixo da terra pra gente consumir pouco. Ele pode ser consumido, mas consuma pouco. Porque se tá embaixo da terra é porque tá escondido. Não é pra gente comer sem limites, como se não houvesse amanhã. O que nasce embaixo da terra, Bruna? Para e pensa nos tubérculos. Aipim, inhame. Eu não sei se você conhece na sua cidade aipim como mandioca ou macaxeira, é a mesma coisa. Esse tipo de carboidrato, batata doce, tubérculos em geral, eu consumo, mas consumo com cuidado. Não consumo como se não houvesse amanhã. Frutas, eu como todas as frutas, porque é o que a natureza nos dá. E, gente, não existe inteligência maior do que a inteligência divina. Cara, se Deus fez, se Deus deu, tá pronto, é só consumir. Alimentar-se deveria ser a coisa mais natural dessa vida. E por que vocês complicam? Por que eu complicava? Eu virei essa chave na minha vida. Eu descompliquei. Eu comecei a comer tudo o que Deus fez. Ponto. E cortei todos os industrializados. E treinei todos os dias. E bebi muita água. Em 10 meses eu já estava com 24 quilos menos. No início não foi tão fácil, óbvio. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas principalmente, eu subia na balança e não via aquele peso descer. E aquilo me dava angústia, mas daquela vez eu estava determinada a não desistir, mesmo que eu não eliminasse peso. Então eu continuei o processo e aí funcionou. Por que não acontecia isso antes? Porque quando dava poucos dias eu desistia e quando dava tipo uma semana que eu conseguia fazer, eu subia na balança e não tinha perdido peso. E aí eu achava que não estava fazendo efeito e eu abandonava tudo. Só tem uma forma de você não emagrecer: abandonar o processo. Se você não desistir, já deu certo. Foi o que aconteceu comigo, eu não desisti. É fácil? Não, mas é simples. E tudo que é simples é possível. E nos dias que mais me faltaram forças, nos dias que eu tava com desânimo, com dor no corpo pelo excesso de treino, com muita vontade de comer coisa errada, eu não fiquei sozinha. Eu pedi força para Deus. Todos os dias eu orava. E todos os dias eu falava: Senhor, sozinha eu não consigo. Mas se tu me ajudar, me visita aqui, vem me ajudar. E aí dava certo. Cara, todo o processo que você vai viver, se você for viver sozinha, talvez seja pesado demais. Mas a palavra de Deus diz que quem está cansado e oprimido, se chega até Ele, Ele alivia. Então faz isso, cara. Começa, tome uma decisão irreversível. Siga princípios e não regras. Beba muita água, como que é natural. Aprenda a dizer não. Olha para Deus e pede ajuda para Ele nos dias que falta força. Eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários para mim. E se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou ficar te lembrando isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e não deixa de dar o seu like. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com alguém, pode ser que ajude alguém também. E deixa nos comentários se você quer, que tipo de conteúdo sobre emagrecimento você quer que eu traga. A gente vai trocando ideia. Me siga nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo no card o link das minhas outras redes sociais. Me siga. Lá no Instagram eu mostro a minha rotina, o que eu como, o treino que eu faço, enfim. Tá rolando um monte de desafio legal lá também. A gente vai começar agora uma maratona do emagrecimento. Serão 4 dias, de 4 a 7 de maio. Então não perca, corre lá no meu Instagram, se inscreve na maratona. Tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo.